o tópico em pauta agora vai ser importando dados em R. Então, eu vou voltar aqui para continuar. Depois a gente dá uma olhada nas perguntas que sobraram e responde no final. Licença, preciso tomar. Perdão. Bom, quando você for fazer uma análise estatística, dificilmente você vai definir todo o seu data frame na mão. Você dificilmente vai escrever linha por linha ali, porque você provavelmente vai estar pegando uma tabela muito grande e você vai estar pegando ela de algum lugar. Então, o que você geralmente vai fazer é baixar uma tabela, baixar um arquivo com dados, e você vai querer passar para o R para fazer a sua análise. Legal, vamos aprender a fazer isso. Quando você vai fazer isso, uma coisa muito importante que você tem que saber é como é que o meu arquivo está escrito. Porque isso pode influenciar muito de fazer seu programa ler alguma coisa errada. Então, é importante você saber, por exemplo, qual a extensão do seu arquivo. E para esse tipo de análise, a extensão mais comum que costumam usar é o arquivo do tipo CSV. Em inglês é Comma Separated Values, que seria valores separados por vírgula. Você pode escrever esse tipo de arquivo tanto num editor de texto quanto no Excel, você pode mandar salvar como CSV. Como ele é um dos mais comuns, saber trabalhar com CSV é inevitável, então é isso que a gente vai aprender a fazer aqui. Lembrando que a gente disponibilizou também alguns notebooks no nosso GitHub, que eles estão mais completos. Eles têm outros tipos, eles mostram como ler outros tipos de arquivo também. Você pode dar uma conferida depois lá, se você tiver curiosidade. Aqui vamos ver só o CSV. Então, legal. Então, o que você vai querer fazer é definir uma variável que contém os valores do seu arquivo. Você vai querer transformar uma variável num data frame, esse arquivo num data frame, e você vai querer dar um nome para uma variável para ficar trabalhando com ele. Então, qual que é a sintaxe para fazer isso? Você vai escrever o nome do data frame que você está fazendo e ele vai receber alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser a função que lê um arquivo CSV, no R é read.csv. Como principais parâmetros, ela vai receber o nome do seu arquivo. Lembra que como é um nome, é um texto, você tem que escrever ele entre aspas. Nesse caso aqui, estou só dando um exemplo, abaixo eu vou fazer com o arquivo real do workshop. Seria o data.csv, um nome, por exemplo. E você separa os argumentos por vírgula. Aqui tem esse header igual true. Header é o nome de um argumento já que vem nessa função. E você coloca igual a true, lembra aquele valor lógico que eu mostrei para vocês? Isso vai significar que a primeira linha do seu data frame, da sua tabela, ela vai conter os nomes da coluna do seu dataset, do seu data frame. Se você não colocar isso, ele vai assumir que a primeira linha contém o nome das suas colunas. Mesmo se você sem precisar escrever. Mas é bom escrever ali para você ter certeza que você está fazendo tudo certo. Então, quais são alguns problemas que você pode ter? Um dos principais problemas que você pode ter é se o seu arquivo não tiver no mesmo diretório, ou seja, na mesma pasta que o seu programa que você está escrevendo seus códigos em R, seja o RStudio ou o Jupyter Notebook. Se ele tiver na mesma pasta, você pode só colocar o nome do seu arquivo igual eu coloquei aqui. Agora, se ele tiver em uma pasta diferente, você tem que definir o diretório em que ele está. Então, nesse caso aqui, eu dei um nome, por exemplo, de ser usuários, caminho do arquivo, você tem que definir. Outro problema que você pode encontrar é se a primeira linha da sua tabela não conter os nomes das suas colunas. Nesse caso, você tem que definir header igual a false. Porque daí o que você está dizendo é que a primeira linha já vai ser os dados. Mas daí é bom você ter o nome das colunas. Facilita muito o trabalho. Então, o que você faz você escreve essa função aqui, names, e ela recebe como argumento o nome que você deu para a variável do seu data frame, e você define um valor, um vetor, que contém os nomes das colunas desse seu dataset. Então, nesse caso, você teria que abrir ele, ver se a primeira linha ali contém os nomes, e se não tiver, você vai ter que dar um nome na mão. Mesmo se você não sabe o que coloque pelo menos ali
coluna 1, coluna 2, porque isso vai facilitar muito sua análise. Terceiro problema mais comum. Como eu disse, CSV são dados separados por vírgula. Mas você também pode escrever um CSV com outros separadores. E pode acontecer, às vezes, você achar um CSV que cada coluna está separada por um ponto e vírgula e não por uma vírgula. Então, o que você faz aqui, você coloca esse argumento CEP de separador igual a ponto e vírgula, quando você sabe que ele tá separado por ponto e vírgula. Lembra que aqui, como que ele vai fazer? É procurar pontos e vírgulas no seu arquivo para separar as colunas. Você tem que colocar que ele é do tipo string, ou seja, que ele tem, você tem que colocar ele entre aspas. Se você não colocar nada e estiver usando a função read.csv, ele vai achar que o seu separador é uma vírgula. Legal. Bom, vamos ver um pouco de boas práticas aí, né? Quando você estiver tanto pegando uma tabela de algum lugar, quando você estiver escrevendo sua própria tabela. Uma coisa que você pode fazer é abrir a sua tabela pelo Excel, se você tiver Excel, ou aquele programa do Google para ler a sua tabela, para dar uma visualizada de como está a estrutura. Você pode abrir num arquivo TXT mesmo. Nesse workshop, a gente vai usar um dataset FIFA, que ele contém dados sobre jogadores profissionais. Então, aqui eu coloquei uma foto de quando eu abri esse dataframe esse dataset no Excel. E você pode ver aqui que a primeira linha tem ali, ó, SoFIFA ID, que vai ser, por exemplo, o número que vai estar te dizendo qual jogador está se referindo, o nome curto, o nome inteiro, a idade. Então, ali eu já tenho como primeira linha o nome de cada coluna. Mas por aqui eu não consigo ver como que ele está sendo separado, né? Então, eu abri ele no editor de texto, aqui, esse mesmo arquivo, só que no editor de texto, e você pode ver que ele está com uma vírgula. Então, ele realmente está ali como arquivo CSV, eu não preciso definir esse tipo, eu não preciso colocar ali o argumento de separador. Bom, como escrever então o seu arquivo de dados? Se você um dia precisar escrever, você pode tentar escrever igual aquele está ali. Comece pela primeira linha e pela primeira coluna, se você estiver escrevendo no Excel, por exemplo. Então, aqui você pode ver que ele começou pelo A, pela coluna A e pela linha 1. Se você tivesse começado, sei lá, pela coluna C e linha 4, pode dar alguns problemas e dificulta um pouco a leitura do seu arquivo. Inclua uma linha de título para cada coluna, porque isso vai facilitar muito suas análises. Tenha certeza que o número de títulos é igual ao número de colunas, porque se você não definir nenhum título, ele vai entender que... Ele pode entender, por exemplo, que um nome que você deu para a coluna, ele pode entender como um dado. E daí isso vai bagunçar inteiro o seu dataset. Não junte células. Se você tiver no Excel, tem aquele comando merge, que ele junta duas células. Isso dificulta pra caramba também o R de ler seu arquivo. E no caso de arquivos de texto, use preferencialmente a vírgula, para não ter nenhum trabalho. Alguns outros programas, quando você vai salvar como CSV, às vezes ele deixa também você escolher qual separador você quer usar. Então, usa ali a vírgula. Bom, vamos dar alguns exemplos com o nosso arquivo do workshop. Então, ali, se eu der o nome de MyData, se vocês forem olhar se você não tiver pelo Binder, se você tiver ali pelo GitHub, você pode ver que a gente tem uma outra pasta que tem com o nome dados, e dentro dele tem o FIFA. Então, eu preciso definir aqui o caminho, que é dados barra nome do meu arquivo, .csv, header igual true, igual a gente viu ali. E ali eu vou usar o head para ver as 5 primeiras linhas do meu arquivo. Então, aqui tudo certo. Vamos só dar exemplo. O que aconteceria se eu achasse que se eu não tivesse visto e eu achasse que o meu separador do arquivo fosse um ponto e vírgula? Então, vamos tentar forçar ele ler ali como ponto e vírgula. Então, eu coloquei CEP igual ponto e vírgula entre aspas. O que acontece você pode ver que ele não conseguiu separar as colunas, porque ele ficou procurando um ponto e vírgula no meu arquivo, e como ele não achou, ele achou que tudo fazia parte de uma mesma coluna. Então é importante dar uma olhada no seu arquivo antes de importar. Então, para facilitar aqui, vamos dar o nome de FIFA para o nosso dataset.
E agora eu só vou fazer de novo, mas com o nome bonitinho. Então, read.csv, header igual a true, e vou dar head. O head, quando você não coloca o argumento de quantas linhas você quer, ele mostra as 6 primeiras linhas. Então, bom, com isso a gente finaliza a parte de importação de dados. Então, eu vou voltar de novo ali para ver se surgiu alguma dúvida. Tem como acessar, essa acho que é da parte passada, mas não tem problema. Tem como acessar no DataFrame as disciplinas em que eu tirei uma nota maior igual a 7, por exemplo? Tem sim. E a gente, aqui ele escreveu que deu um erro, a gente vai mostrar isso aqui na parte de manipulação, como você faz isso sem dar erro de um jeito fácil. Tem sim como fazer esse tipo de coisa. Vamos ver. Qual tipo desse objeto, notas e disciplinas, notas, por exemplo, tipo array, PD service, se fosse Python? Bom, isso aí, quando você faz isso, você vai estar acessando só esse notas e disciplinas, se foram notas, você vai estar acessando só essa coluna. Então, aqui em R seria do tipo vetor. Que em Python, se você estivesse usando pandas, igual você comentou ali, seria um PD series mesmo. Mas aqui no R ele é um vetor. É bem parecido, na verdade. Tá. Fizeram uma pergunta que vai ser exatamente essa parte que eu vou falar agora. O install.packages não funcionou no Conda. Dentro do ambiente do R tutorial. Eu vou mostrar onde faz. Na verdade, você faz isso dentro do próprio notebook. Você não faz isso no terminal do Anaconda. Eu vou fazer aqui para mostrar. Bom, gente, infelizmente, nesse momento a gente não... Acho que por aqui não tem como muito ajudar nessa parte de instalação. A gente vai tentar, no fim do workshop, tentar ajudar vocês tirando essas dúvidas. Desculpa por isso, tentem acompanhar por aqui. Depois a gente tenta ajudar vocês, vocês tentam fazer depois. Bom, aqui o Alberto deu uma dica para a gente aqui, para quem quiser usar na RStudio, de usar o file.choose no read.csv, que ele já aparece o arquivo para você procurar os programas. Obrigado pela dica aí, Alberto. Quem for tentar fazer na RStudio pode tentar isso depois.